Que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje aqui nesta noite, aos amados irmãos que se fazem presente neste recinto sagrado para nós, onde nos encontramos no mesmo Espírito para adorar o único Deus verdadeiro, e também os nossos amados irmãos que, apesar da distância, de estar espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, nos acompanham através da internet. Amados, hoje é o segundo domingo que nós estamos aqui para passar uma nova série de estudos da Palavra de Deus, conforme nós consultamos aí os nossos irmãos, né? Nós começamos uma nova série. A série é Tipos e Antítipos. Nós estudamos domingo há 15 dias, até porque domingo passado estávamos retornando do retiro, do nosso congresso. Estudamos nesse primeiro domingo, quando fizemos a abertura dessa nova série, Tipos e Antítipos, vimos lá sobre Jacó. Vocês lembram? Estudamos sobre Jacó. Os tipos que nós encontramos na pessoa de Jacó. E hoje, dando prosseguimento a esta série, nós vamos estudar hoje um novo tipo, né? Vamos buscar aí em José os tipos que há em José, tipos de Jesus Cristo. Olha, amados, eu sempre digo, e eu vinha sendo cobrado por irmãos de todo o Brasil, para que nós pudéssemos, que eu falo muito em tipos, eu falo muito isso, tipos. Esta palavra está em muitos áudios que eu gravo, em muitos estudos que eu dou. E os irmãos queriam, assim, olha, nós queremos conhecer mais sobre essa coisa da tipologia, dessa linguagem em símbolos, dessa linguagem em sombras, né? Que acontece no âmbito real, mas tem aplicação no âmbito espiritual. Acontece no âmbito literal, mas se aplica num contexto espiritual mais elevado, mais profundo, mais ligado àquilo que a vontade de Deus que Ele realmente quer passar. Então, vamos buscar hoje, nessa lição dos tipos em José, trazendo aqui uma grande compreensão do Evangelho que está contido lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver que nessas figuras tipológicas, não só em José, mas nós iremos ao longo dessa série explorar várias outras figuras tipológicas. Nós vamos ver que o Senhor já estava trazendo o seu evangelho à tona já no Antigo Testamento. Então as pessoas que não têm esse discernimento, ou as igrejas que não têm esse discernimento, que não transmitiram esse conhecimento profundo para os seus membros, eles têm a tendência de cometer um erro gravíssimo, que é dizer que o Antigo Testamento é uma escritura que caducou, que se tornou obsoleta, porque não conseguem enxergar o evangelho maravilhoso já sendo pregado, numa linguagem já usando, o Senhor usando figuras, coisas, pessoas, como tipos, para anunciar o evangelho que já iria acontecer na prática, na pessoa de Cristo, né? Num âmbito muito mais elevado do que aquele que estava acontecendo quando era tipo, né? Pois bem, quem conhece os tipos, quem conhece o antítipo dos tipos, não vai ter muita dificuldade para compreender a Bíblia. Inclusive doutrinas que são antagônicas, doutrinas que são polêmicas. A prova dos 9 fora, muitas vezes são tiradas no tipo. Quando nós não conhecemos o tipo, temos aí uma grande probabilidade de cometer alguns erros doutrinários por não conhecer o tipo. E hoje, o tipo de José, os tipos que há em José,
é uma verdadeira pregação de quem é Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus Cristo? Que já vinha sendo anunciado no Antigo Testamento? Vamos ver aqui então na figura de José. Dentre os inúmeros tipos que apontam para Jesus Cristo, o prometido e enviado de Deus como Messias, estão aqueles que podem ser vistos na vida de José, o filho amado de Jacó. Em José podemos enxergar dezenas de tipos, figuras de linguagem que revelavam como deveria ser a vida do Cristo, a vida do Messias. Esse evangelho, esse verdadeiro evangelho, em sombras, foi a forma que Deus usou para dar a revelação. Essa revelação das boas novas, do evangelho, do Messias. É uma forma fantástica de ensinar. Vamos então para o nosso texto base, usando o tipo e o antítipo. O texto base que eu trouxe para vocês são dois textos. Um texto de Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, e o texto de Eclesiastes 3, versículo 15. O 9 diz assim: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E 3,15, que diz a mesma coisa, só que com outra linguagem, diz: aquilo que está acontecendo agora, neste momento, já foi, já aconteceu. E o que será lá no futuro, já foi, já aconteceu anteriormente. Porque Deus faz o quê? Deus investigará o passado e o trará à tona. Olha que coisa linda. Deus quer que nós investiguemos o passado, porque o evangelho está lá. Está tudo lá. Quer conhecer o futuro? Examine o passado. Você sabe o que vai acontecer no futuro? Examine o passado. Tem muitas igrejas pregando um futuro inédito, uma profecia que nunca aconteceu, desobedecendo e destituindo o princípio que está estabelecido nas Santas Escrituras. O Senhor disse, Deus o Pai falou, não há nada de novo. Não se preocupe que no tempo do fim não vai acontecer nada de novo. Mas tem igreja que está dizendo aí, vai acontecer sim. Coisas novas que nunca aconteceu, vai acontecer. E tem gente sendo enganada porque desconhece esse princípio, a palavra de Deus que não volta atrás, que não se equivoca. Vamos então para os tipos, né? Tipo e antítipo, sombra e a realidade. Primeiro, eu quero trazer aqui um primeiro texto de Gênesis, capítulo 41, versículo 46, falando de José, que diz assim, ó: e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Então, quando José tinha 30 anos de idade, ele vai se apresentar ao grande rei do Egito. Que na tipologia aqui, nessa tipologia, esse grande rei, o seu posto, a sua posição, ele representa a pessoa, o posto e a posição de Deus, o Pai. Ok? Olha só. Então, José tinha a idade de 30 anos quando se apresentou ao rei do Egito, a Faraó. E aí o que é que o texto de Lucas 3:23 diz? Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E quando Jesus começa o ministério? Quando ele se apresenta a Deus, o Pai. Quando ele vai lá no Rio Jordão, com 30 anos de idade, ele é batizado ali por João Batista, e ao sair das águas, é com o Pai que ele tem um encontro. Porque ali Deus, o Pai, derrama sobre ele o seu Espírito, batizando e selando naquele momento com o seu Santo Espírito, e ainda diz, né? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu coloco todo o meu prazer, as minhas delícias, né? Aqui está a primeira tipologia que nós vamos iniciar aqui hoje de Jesus em José. 30 anos de idade e os dois começam, entre aspas, o seu ministério. O ministério de José era para salvar a humanidade da fome. O ministério de Jesus também foi assim. Salvar a humanidade da fome e da verdade. Ele veio trazer o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento eterno, aonde as pessoas comem para a vida eterna, né? Então, mais um tipo.
No livro de Gênesis 37, versículo 3 diz: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque José era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Veja que texto, meus irmãos, que texto impressionante. Nós temos aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. O texto bíblico diz claramente que Jacó, Israel aqui, amava mais a José do que todos os seus filhos. Ele era o filho. Se nós formos classificar em relação ao amor, José era o seu primogênito. Em relação à hierarquia do amor, José era o primogênito de Jacó. Ele era o mais velho, o primogênito de Jacó. E então, olha só, no sentido do amor, era o que ele mais amava, né? Não na idade cronológica, porque aí era Rúben, né? Ele diz aqui, ó, amava. E a beleza aqui que eu não explorei aqui no outro verso, que eu quero trazer para os irmãos, é que com isso, o pai de José, Jacó, que aqui está Israel, porque já está apontando a tipologia, está dizendo que ele lhe deu uma túnica colorida. E vocês devem estar se perguntando aí: e que túnica colorida é essa? Qual o significado dessa túnica colorida? Ora, só tem uma coisa colorida que Deus fez para entrar em contato para com a humanidade, a quem Jesus Cristo representa, por quem Jesus Cristo intercede. O arco-íris, o arco da aliança. E é exatamente isso que Jesus Cristo vem fazer aqui na terra: ratificar com a humanidade a verdadeira e a única aliança eterna. Depois de Jesus Cristo, não existe mais renovação de aliança. O Senhor fez uma aliança com Adão, Adão quebrou. O Senhor renovou a aliança com Noé, os filhos quebraram. O Senhor fez uma aliança com Abraão, eles quebraram. Os filhos de Jacó quebraram, os judeus quebraram, eles foram quebrando a aliança. Mas quando Jesus veio aqui na terra e fez uma aliança com Deus, essa se tornou a aliança eterna. Não tem mais renovação de aliança. A renovação de aliança agora acontece na mente de cada um, porque o Senhor prometeu lá, no livro de Jeremias 31, eu farei uma aliança eterna. E essa aliança eu colocar através do meu Espírito, a minha lei nos vossos corações. E aí sim, a partir daí, eu serei o seu Deus para sempre, e você será o meu filho. E essa é a beleza. E por isso que Israel, ele dá essa túnica colorida. Túnica, vestimenta. A vestimenta nas Escrituras Sagradas tem uma tipologia de justiça ou de justificação. No Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz que aquele que se veste a túnica, a roupa de linho fino, ele representa os atos de justiça dos santos. Tem a ver com justiça, com justificação. E olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. No livro de Mateus 17, verso 5, diz: E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Então veja que, assim como Jacó, né, a Bíblia nos informa que Jacó amava mais a José, as Escrituras diz que Deus, o próprio Deus, diz isso, que Jesus Cristo é o seu Filho amado. Ele não diz somente quando Jesus é batizado lá no Rio Jordão, assim que ele sai das águas. Mas aqui também no capítulo 17, quando no Monte da Transfiguração, de novo, aquela nuvem gloriosa encobre Jesus e Moisés, Elias e os 3 apóstolos, discípulos, e então, de novo, o Senhor diz pela segunda vez: Esse é o meu filho amado, em quem eu dedico todo o meu prazer, em quem eu encontro todo o meu prazer. Que maravilha, né? Na terceira tipologia,
O texto de Gênesis 37, versículo 13 diz: Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Siquém, região da Samaria, olha que coisa impressionante. Siquém, Sicá, Samaria. Quem é que Jesus encontra lá na região de Sicá, lá na Samaria, lá no poço de Jacó? Né? Eles estavam apacentando ali, junto de Siquém. Aí Jacó disse para José: Venha, e enviar-te-ei a eles. E José respondeu: Eis-me aqui. Por isso que eu digo sempre para vocês, que o texto de Isaías, capítulo 1, quando Isaías diz que uma brasa do trono de Deus vem, toca nos seus lábios, e ele diz: Eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías está repetindo uma frase, as palavras que o próprio Filho de Deus disse, lá no princípio de tudo, quando o homem pecou. E aí se pergunta: quem há de enviar? Quem é a única pessoa que pode resgatar o ser humano da morte eterna? Aí o Filho diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. E é por isso que a Escritura diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, por causa dessa preciosidade. E em José ela se repete de novo, né? Quando o Senhor diz assim: olha, eu vou te enviar para que você possa encontrar os teus irmãos. Irmãos são pessoas que são da mesma natureza. Não existe um irmão que é de uma natureza humana e ele é irmão de uma alienígena, de uma outra espécie, de uma outra galáxia. Não existe um ser humano que é irmão de um ser divino, porque não existe ninguém no universo com duas naturezas, divina e humana. Isso é uma invenção da igreja medieval. Isso é uma invenção mitológica. Isso é uma filosofia que não tem base bíblica. A Bíblia destrói essa filosofia, mostrando que nada no universo tem duas naturezas. E a própria divindade de Deus se revela nessa natureza que nós conhecemos. E na nossa natureza não existe ninguém com duas naturezas. Se você olhar para toda a natureza, para toda a criação de Deus, você não vai encontrar nenhum ser com duas naturezas. A própria Bíblia diz isso lá em Romanos 1:20. Então, quando Deus o Pai diz Jesus assim, ó, enviar-te-ei aos teus irmãos, diz mais ainda. O que era que os irmãos deles estavam fazendo? Estavam fazendo o quê? Apacentando. Os irmãos a quem Jesus, os primeiros irmãos a quem Jesus vai encontrar aqui na terra, são os líderes religiosos que apacentam o povo. José é enviado àqueles que apacentam, os cabeças das 12 tribos de Israel. É enviado a eles. E o que o texto diz, ó, no livro aqui de João 12:49. Porque, disse Cristo, eu não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e o que eu hei de falar. E aqui nós podemos trazer inúmeros outros, no mínimo mais aí uns 5 versos, quando Cristo diz: o Pai me enviou, o Pai me enviou, o Pai me enviou. Assim como Jacó enviou José aos seus irmãos numa terra distante, numa terra de samaritanos lá em Sicá, quando nem havia samaritanos ainda, Deus o Pai enviou Jesus Cristo para este mundo, para encontrarmos, né? Obviamente trazendo uma mensagem do Pai. Assim como José foi lá encontrar seus irmãos, não por sua própria vontade, não para levar a sua própria mensagem. José foi lá, enviado pelo seu pai Jacó, para levar uma mensagem de Jacó para eles. É por isso que Jesus vem trazer uma mensagem do Pai para nós, e não trazer o seu próprio evangelho, a sua própria vontade. Então, aqueles que dizem que Jesus Cristo é um Deus igual a Deus o Pai, que poderia legislar por conta própria,
que poderia criar por conta própria, que poderia pregar o que ele achasse, como ele quisesse, do jeito que ele entendesse. Jesus Cristo desmente tudo isso, dizendo, não, eu não posso fazer minha própria vontade, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai, nem as palavras são minhas, as palavras que eu digo são as palavras do meu Pai. Se eu fizer diferente, eu estou desobedecendo. E aí, ele entrava em transgressão, né? Por isso que ele disse que o Pai me enviou. Deus, o Pai, enviou Jesus, assim como Jacó enviou José. Mais uma tipologia. No livro de Gênesis 37, verso 5 diz, teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, seus irmãos fizeram o que com ele? Os seus irmãos o odiaram ainda mais. Porque aqui é o segundo sonho, ele teve 2 sonhos, né? E aí, os seus irmãos odiaram a José, porque José tinha um sonho que ele recebeu, uma mensagem que ele recebe de Deus, e transmite a mensagem de Deus na íntegra como ele recebe, e aí os seus irmãos começam a odiá-lo. Jesus Cristo veio aqui na terra transmitir exatamente as revelações que ele recebia do Pai para os seus irmãos. E é por esse motivo que os seus irmãos o odiaram. Vamos ver se foi isso mesmo? Olha o que o próprio Cristo diz em João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. O mundo. Olha só. Veja, e há outros versos que Cristo vai dizer que a liderança religiosa, falando da liderança, eles o odiavam também. Eu poderia trazer vários outros versos, mas eu trouxe esse verso aqui justamente porque assim como José foi odiado porque trazia uma mensagem do Pai, não é? Assim também Jesus foi odiado porque trazia uma mensagem do Pai. E ele diz o mundo. Mas o mundo a que Jesus está se referindo, no primeiro grau, no primeiro plano, numa ordem imediata, era justamente da liderança religiosa. Quem mais odiou Jesus nesta terra foi o sumo sacerdote, foram os principais dos sacerdotes, foram os escribas, os fariseus, né, que compunham ali aqueles, e também os doutores da lei que compunham aquela seita terrível, a seita dos fariseus, a principal, e segundo a seita dos saduceus. Então, esse povo, que na maioria, se não todos, compreendiam a tribo dos judeus, a mesma tribo que a Cristo Jesus, que Jesus pertencia, os seus irmãos, foi esse povo que o odiou. Da mesma forma como aconteceu com José, aconteceu também com Jesus. Ainda, no texto de Gênesis 37:18 diz, e viram-no de longe, os irmãos de Jesus, os irmãos de José, quando viram José se aproximando com aquela túnica colorida, vindo trazer uma mensagem do pai Jacó, os 11 irmãos que ali estavam, viram José de longe. E antes que José chegasse a eles, eles conspiraram, planejando entre eles uma forma de matar José. Então, vendo José de longe, eles já conspiraram para matar, tirar a vida do seu irmão José. Isso aconteceu diferente com Jesus Cristo? Vamos ver. Os irmãos de Jesus lá no Sinédrio, os judeus, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Da mesma forma como os irmãos de José sentaram e planejaram, conspiraram. O que é uma conspiração? É os 11 ali entrar num conselho e dizer, por que a gente tem que matar ele? Mas é melhor matar, porque ele quer ser mais do que a gente. O nosso pai dá todo o amor para ele, vai acabar que o nosso pai, quando morrer, vai dar toda a herança para ele, vai deixar a gente sem nada. Esse cara é um problema na nossa vida. Vamos tirar a vida dele. Conspiraram contra José. A mesma forma fizeram contra Jesus. A liderança do Sinédrio falou assim, olha, ele, Jesus, o judeu Jesus,
está arrastando muita gente. E a fala dele está colocando essa massa, a massa do povo contra nós, a liderança. Ele está tirando a nossa herança. Ele está atrapalhando o nosso negócio. Ele é uma pedra no nosso sapato. Ele é um problema. Ele vai atrapalhar a nossa vida. E então, eles consultaram. Foi um voto mútuo. Olha só. Todos ali, unânime, tinham o mesmo interesse. Prender Jesus primeiramente. E depois de preso, arrumar uma acusação que pudesse ter uma sentença de morte, né, para o matarem. Veja que o texto é muito claro aqui, que eles fizeram isso de forma dolosa. Eles agiram com dolo. Agir com dolo é quando você sabe que está errado, mas não liga para aquilo. É como se você escutasse um anjo dizendo para você aqui na sua frente: não minta para aquela pessoa, porque se você mentir, eu vou passar essa espada de fogo aqui na sua cabeça e vou arrancar sua cabeça. Mas a índole do sujeito é tão má que ele faz por dolo, porque ele não teme aquilo. Ele desafia aquilo. Ele não tem medo. Então o que eles fizeram? O texto está dizendo que a liderança dos religiosos em Jerusalém agiram pecaminosamente com dolo. Um pecado agravado. Um pecado que tem todo um espírito de impiedade. Algo muito grave. Foi o que eles fizeram. A mesma coisa foi o que eles fizeram com José, porque eles conspiraram. Conspirar é agir dolosamente. Mais um texto aqui de José, no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 20, diz: vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos ao nosso pai depois: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. A gente vai ver o que vai acontecer, se o seu sonho vai se cumprir mesmo. O que eles diziam. Então eles se prepararam ali, reuniram, depois chegaram num consenso. Vamos fazer o seguinte: vamos lançar ele numa cova, um buraco no chão, que havia muitos buracos, que ele não podia sair sozinho daquele buraco, obviamente. Jogar ali dentro de um túmulo, um buraco, né, uma cova. Aí fala cova, o termo, né? Cova, porque ali seria o seu túmulo. Ele não podia sair, ia morrer de fome e sede ali dentro. Ia se decompor ali dentro. Esse foi o projeto. Nós sabemos que não deu certo. Não deu certo porque entrou ali a providência divina. E aí eles resolveram mudar o plano por causa de um irmão chamado Judá, que deu a ideia de vender José para um povo. A mesma coisa acontece com Cristo. Um homem chamado Judá, que lá no tempo de Jesus chamava-se Judas, que é o mesmo nome, Judá e Judas, deu a ideia de vender Jesus Cristo. A mesma coisa acontece, né, em tempos diferentes. E aí, a ideia deles aqui era lançar José numa cova. E o que fizeram com Cristo? Pegaram o corpo de Cristo, ó, e o depositou no seu túmulo, numa cova nova, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando ali uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Colocou Jesus lá. Então, da mesma forma que José foi lançado numa cova, num túmulo, também lançaram Jesus numa cova, num túmulo, na esperança de que José pudesse morrer ali e chegasse à decomposição. A mesma coisa fizeram com Cristo. Jogaram ele ali dentro, achando que o seu corpo ia também se decompor, ia viver ali, ia passar o resto da vida ali, e o testemunho seria encontrar os seus ossos, os seus restos mortais. Mas da mesma forma que a providência divina tirou José daquela cova, a mesma providência divina também tirou Jesus daquela cova, daquele túmulo, para se cumprir a tipologia com grande precisão aqui na vida de José e de Jesus.
Mais uma tipologia. Gênesis 37, versículo 28 diz: E eles, os irmãos, sugerido por Judá, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, uma caravana de ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Olha, meus amados, que coisa interessante. O texto diz que os irmãos de sangue venderam Jesus aos ismaelitas, os irmãos mais próximos, porque Ismael era filho de Abraão, tio de José, tio deles. Por quê? Porque nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Aqui está sendo vendido para uma caravana de ismaelitas, o filho de Abraão. E eles eram filhos de Abraão por parte de Isaac. Então eles estão vendendo José para o irmão mais próximo, para que esse irmão mais próximo leve Jesus para revender a irmãos mais distantes, a quem José vai salvá-los, os irmãos mais distantes. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Os seus irmãos mais próximos, os judeus, venderam Jesus para os romanos, para que Jesus, depois da morte e da ressurreição, alcançasse todos os gentios, os egípcios. É algo impressionante o que acontece aqui no cumprimento da tipologia. E aí o texto diz em Mateus 26:15, e disse: Que me quereis dar? É o que Judas pergunta aos sacerdotes. Eu vos entregarei, é o que os sacerdotes perguntam a Judas, né? E eles lhes passaram 30 moedas de prata. Assim como José foi vendido por moedas de prata, Jesus também foi vendido por moedas de prata. E aqui eu quero abrir um parêntese e ressaltar algo importante do que acontece entre a tipologia e o antítipo, entre o tipo e o antítipo. Nunca o antítipo ele ocorre precisamente, literalmente igual ao tipo. José é vendido por 20 moedas de prata, mas Jesus por 30. Isso aqui eu deixo bem claro para vocês. Essa semana tivemos uma discussão no grupo de alguém que dizia assim, olha, se o texto está dizendo que Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, Jesus também tem que passar 3 dias e 3 noites. O tipo não é numericamente igual ao antítipo. Porque o antítipo é superior. E no caso da ressurreição, quando você passa menos tempo morto, significa que você é mais forte. Então, menos tempo significa que é superior. Mais tempo, inferior. É o caso de Cristo. No caso de José, ele valia menos que Jesus. É 20 moedas. Mas Jesus é 30 moedas. Porque é superior. E eu sempre digo isso às pessoas que têm discernimento espiritual. Tenha discernimento espiritual. Não siga a letra morta de pseudos rabinos de internet preso à letra morta. Que só o que tem. Os rabinos de ontem, os judeus lá do tempo de Cristo, mataram Jesus porque não tinham esse conhecimento da tipologia. Não enxergavam, só enxergavam a letra morta. E o cristianismo, uma parte do cristianismo hoje está ressuscitando esses pseudos teólogos, pseudos rabinos presos à letra morta para se prender novamente àquelas antigas ideias, como diz o apóstolo Paulo, os antigos rudimentos. Voltar à mentalidade rude da letra morta, quando na era do Espírito, ele me ensina a palavra espiritual,
nos dando um conhecimento muito mais elevado, muito mais profundo. Próximo tipo. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse com José: deita-te comigo. Aqui já é a mulher de Potifar. Aqui José já estava lá no Egito. Aqui José já havia se tornado um servo que fazia um serviço perfeito. E o seu serviço começou a prosperar naquela casa. Tudo que ele fazia prosperava. Semelhantemente a Cristo, que depois de batizado com o Espírito Santo de Deus, todo o trabalho dele começou a prosperar. Ele começou a multiplicar pães, ele começou a purificar o leproso, ele começou a trazer vista aos cegos, e o trabalho dele começou a frutificar. E todo mundo via os frutos do seu trabalho. Vinha gente de todas as regiões, tanto para ser curado como para ouvir os seus ensinamentos, que o povo entendia os seus ensinamentos, diferentemente dos ensinos das sinagogas, que eram muito difíceis, e só um pequeno grupo entrava naquelas viagens filosóficas que eles pregavam dentro das sinagogas. E então, aqui, lá na casa de Potifar, quando José se tornou o mordomo-mor, se tornou a pessoa mais importante e com grande autoridade, foi neste momento em que a mulher de Potifar, né, chega para José, inclusive é a foto aqui do nosso estudo, né? A mulher de Potifar, né, chegou para ele e apelou para que ele se deitasse com ela. Nós sabemos a história. José não se deitou com ela, mas José resistiu e ela agarrou José à força, tentando que ele consumasse um ato ali, um contato físico sexual. E José consegue se desvencilhar dela, mas ela agarrando José pela roupa, José conseguiu se desvencilhar, sair sem a roupa, porque ela segurou a roupa, ela não soltou, e José saiu sem a roupa. E saindo sem a roupa, esse foi o álibi que ela teve para dizer ao seu marido que José havia deixado a roupa e tinha saído nu do seu âmbito de privado, né? E tentado algo contra ela. Ela inverteu a situação. Olha que cena. E então, acontece a mesma coisa com Cristo. E poucas pessoas conseguem perceber isso. Na tipologia bíblica, mulher significa o quê? Igreja. Jesus, o noivo, está prometido para que noiva? A noiva pura que Deus escolher. Alguém pode escolher uma noiva para Jesus? Alguém pode escolher uma igreja para Jesus ou é Deus o Pai quem escolhe? É Deus o Pai quem escolhe. O próprio Jesus diz assim, olha: as ovelhas que são minhas, são meu Pai quem escolhe e quem me dá. Todas as ovelhas que Cristo tem, não é Ele quem escolhe. É o Pai quem escolhe e lhe dá. Quando Cristo recebe esse presente do Pai, ele diz: olha, ninguém pode tomar mais da minha mão, porque eu amo aquele que o Pai me dá e nunca vou lançar fora. E ninguém pode tomar esses que o Pai me dá da mão dele. Não é isso que Cristo diz? Pois bem, mas tentaram trazer uma mulher para que Cristo se deitasse com ela, a igreja dos judeus. Olha o que aconteceu. E os principais anciãos e os sacerdotes, né, e os anciãos do povo, tentando Cristo, perguntaram com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. E quem te deu tal autoridade? Olha, por que é que eles estão dizendo isso? Porque em Jerusalém, em toda a Judéia, até na Galileia, só pregava dentro das sinagogas quem os judeus, quem o sumo sacerdote e o sinédrio autorizasse. O sinédrio era o braço do sumo sacerdote. Quem autorizasse. E para Jesus continuar pregando no meio deles e ensinando, Jesus tinha que ter uma autorização dele. Para que Cristo pudesse ser aceito por eles, Cristo teria que pregar a pregação deles, teria que elogiar o sumo sacerdote, teria que ter bajulação, teria que ter aquela troca
né? Para que eles pudessem aceitar Jesus. E se Jesus fizesse isso, ele estava se relacionando com esta igreja intimamente. Ele estava se prostituindo, estaria se deitando com a igreja, se ele aceitasse as condições dos líderes religiosos. Aí está o se deitar. Porque Jesus não poderia se deitar com aquela igreja imunda, podre, aquela prostituta, que era a igreja dos judeus no tempo de Cristo. Eles haviam se corrompido. Eles eram imundos? Cristo disse que ele era. Vocês são como copos, que por fora estão limpos, mas dentro estão sujos. Vocês são como sepulcros caiados, que por fora estão pintados de branco, mas por dentro estão podres, estão imundos. Quem disse foi Cristo, que aquela igreja religiosa era imunda, era caída. Não foi eu quem estou dizendo, é Cristo quem disse. Olha, amados, mais um tipo impressionante aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois que José disse o sonho, e apresentou ainda mais a solução para que todos eles fossem salvos da fome, da morte pela fome, o faraó chegou e disse: nós acharíamos no planeta, no mundo, alguém como esse homem aqui, que nele está o Espírito de Deus, que interpreta a vontade de Deus, as palavras, porque a palavra de Cristo dita a cada um de nós, ela é um mistério, até que o Espírito de Deus destrave e a gente compreenda a verdade. É assim ou não é? Tem tantas verdades claras. Eu encontrei já tantos religiosos pertencentes a igrejas por aí que estão há 30, 40, 50 anos naquela igreja, que eu leio um verso para ele, irmão Pedro, e explico aquele verso. Olha, isso é recorrente, que eu já escutei isso acho que uma centena de vezes. Eles vão dizer: como é que eu lia esse texto tantas vezes e não entendia? Porque quem vai desbloquear isso, né? Quem vai descodificar isso para que a pessoa compreenda é somente Deus. E José tinha essa revelação que através de um sonho ele conseguia entender pelo Espírito de Deus nele o que aquele sonho significava. Que mensagem Deus queria trazer para a humanidade, neste caso aqui lá para o Egito. E ele vai dizer bem claro: um homem em que nele está o Espírito de Deus. Veja que o faraó não diz um anjo, ele diz um homem. O tipo de Jesus era um homem, semelhante a todos os homens. Faraó não diz um rei. Faraó não diz um nobre. A tipologia é de homem. Como toda e qualquer tipologia de Cristo, em todo momento chama ele de homem. Mas a igreja medieval resolveu chamar Jesus de Deus. A igreja moderna, tentando encontrar um subterfúgio, um segundo caminho, chamou ele de divino. Que a própria igreja equipara divino e Deus como a mesma coisa. Olha que terrível isso. E o que a Bíblia diz sobre Jesus em Atos 10, 38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, porque Deus era com ele. Também eu poderia usar aqui vários outros versos. O texto de Mateus 3, 16 e 17, que Deus ali unge, né? Outra coisa bem clara. Como o texto é muito claro aqui, não só aqui no capítulo 10, 38 aqui de Atos, mas capítulo 17 de Atos, versículo 31, o homem pelo qual Deus vai julgar o universo. O homem que Deus destinou para julgar o universo. Então, ora, eu pergunto para vocês, um ser divino precisa ser ungido com o Espírito Santo? Um ser divino que tem a mesma natureza de Deus, que não peca, precisa ser ungido pelo Espírito Santo? A unção do Espírito Santo é uma graça que Deus entrega aos homens que estão numa condição de carne, herdeiro de um ser pecador. A unção do Espírito Santo é uma dádiva dada aos homens
e não aos deuses, e não aos que têm natureza divina. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo não é na carne, é no Espírito. Espírito testifica com Espírito. Espírito não testifica com carne. Carne é carne e Espírito é Espírito. É o que a Bíblia ensina. E quando Deus o Pai unge Jesus, ele unge no Espírito. E se Jesus era divino, ele só era divino no Espírito, porque não tem carne divina na Bíblia. E ele estava ungindo o divino, e não a carne. E aí entra o problema grave, irmão Pedro, porque todos nós que recebemos o Espírito Santo, a gente acaba entrando na mitologia asiática de que todos nós passamos também a ser divinos e sermos deuses. É um problema grave. É um problema quase que espírita, ou espiritualista, que a igreja medieval trouxe à tona para essa igreja do presente. E tantos homens inteligentes por aí precisam que o Espírito de Deus destrave isso na mente dele, coloque o colírio do Espírito nos olhos deles, para que eles enxerguem essa verdade. Essa é uma verdade sine qua non. Você tem que crer nela, porque ela divide os dois oceanos. Ela coloca você no vale da decisão. Ela é ponto de salvação, essa verdade. Você precisa crer nela. Se você não conhecer o Jesus verdadeiro da Bíblia e o Deus verdadeiro da Bíblia, a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro, que é o Pai, e o enviado dele, Jesus Cristo. Se eu não conhecer isso, a vida eterna é esta. A Bíblia é quem está condicionando a vida eterna a este conhecimento. Não sou eu que estou condicionando isso. E aí, Deus ungiu Jesus Cristo, porque ele era um homem. Assim como José foi ungido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus estava nele. Não foi só José que sabia disso, não. Até o faraó, principalmente o faraó, que é um tipo de Deus, deixa bem claro isso aí, né? Continuando. No livro de Gênesis 41:40 diz: Tu estarás sobre a minha casa, disse faraó. Estarás sobre quer dizer acima. Você é quem vai comandar a minha casa. E pela tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei superior, maior do que você. Olha que coisa linda. Olha que tipologia fantástica essa. Faraó pegou um escravo de outra nação distante e tornou superior aos seus da mesma espécie, os egípcios. Não foi assim que Deus fez com Jesus? Pegou Jesus de uma nação distante da terra, colocou no céu superior aos anjos da sua mesma terra. Do mesmo jeito. Faraó chegou e disse assim: olha, você agora é superior. Mas José era inferior a todos os egípcios. Mesmo depois que José continua lá e traz toda a sua família, os egípcios olhavam para os hebreus que passaram 430 anos escravos lá, olhavam com um olhar de superioridade. E o hebreu era inferior a eles. Todo o trabalho escravo era feito pelo hebreu. A nação hebreia tornou-se 100% escrava lá no Egito. Era inferior. E Faraó vai pegar um homem hebreu inferior e vai colocar como superior aos egípcios. Superior a todos os príncipes da sua corte. A todos os generais da sua corte. A todo mundo. É o que Deus fez com Jesus Cristo quando recebeu um ser humano aqui da terra e colocou lá no céu, acima de todos, dos anjos inclusive. E essa é a beleza da tipologia, mostrando o momento da exaltação de José pelo faraó. Olha que beleza. Olha o que Deus faz com Jesus a partir do momento em que ele ressuscita. Tira Jesus da cova, como o faraó tirou José lá da cova, da cadeia onde ele estava lá no calabouço, lá dentro. Olha o que acontece. Por isso também Deus o exaltou assim. O que foi que o faraó fez com José?
exaltou a condição de segunda pessoa mais poderosa no Egito. Deus o Pai fez a mesma. Também Deus o exaltou à condição de soberano. E lhe deu um nome que é sobre quem? Todo nome. No céu, os anjos têm nome? Eu não tenho dúvida, senão o Senhor não chamava aquele que veio falar com Maria de Gabriel. Todo ser tem um nome. Se Jesus chama cada uma das ovelhas pelo nome, imagine Deus, que sabe a quantidade de cabelo que eu tenho na minha cabeça, não vai chamar pelo nome. A Bíblia me garante que Jesus recebeu um novo nome e cada um de nós receberá um novo nome. Na promessa. Então este nome é sobre todo nome. A elevação, a mesma exaltação que Faraó fez a José, é a mesma é a tipologia, o antítipo, é uma exaltação parecida, semelhante na tipologia com a que Deus faz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faraó deu um nome a José. Você, a partir de agora, é chamado de Zafenat Paneah. Assim como Deus dará um novo nome a Jesus Cristo. Um nome de glória, que está acima de todo nome. Assim como Faraó, além de dar um nome a José, lhe deu uma esposa que ele escolheu, sua filha. É o que Deus vai fazer com Jesus. Além de dar um nome, ele vai dar uma esposa a Jesus. Sua filha. Aqueles a quem Deus chama de filhos e filhas. Do mesmo jeito. E aqui está a beleza do Evangelho no Antigo Testamento, que muitas pessoas não conseguem enxergar. Porque como eu antigamente li a história de José ali e chorava. Até hoje, eu conhecendo isso aqui. É verdade que hoje eu leio, viu, Fernando? Eu leio esse texto aqui. E toda vez que eu leio José, eu choro. Aí o irmão falou assim para mim, você chora por quê? Porque José sofre muito. Eu disse, não é por causa disso não. Tem gente que sofre mais do que José. Eu choro porque eu vejo a mão de Deus na vida dele. Eu vejo um Deus fazendo justiça com um pobre coitado que está sendo injustiçado. Eu não vejo José, eu vejo Deus atuando. É por isso que eu choro, porque eu sei que Deus fará o mesmo comigo. O mesmo por você. E por cada pessoa que eu não conheço que está sendo injustiçada nesse momento. Tem um Deus no céu que faz justiça. Porque eu olho para José e vejo esse Deus. Principalmente com os que amam a justiça e andam nela. Esses serão fartos de justiça. Aqui e na eternidade. Olha que beleza. É isso que o texto nos traz. Mais uma tipologia lindíssima. O verso agora é o 40 do capítulo 41 de Gênesis. Diz assim, ó. Faraó diz assim, ó. Tu estarás sobre a minha casa. É o mesmo texto, só que eu quero explorar a parte final. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Ou seja, somente na posição, a palavra final é minha. Eu estou no trono. Eu mando tudo e mando até em você. Mas lá fora, a ordem que você der lá fora, todos têm que cumprir. Agora o meu trono, quando eu emitir a ordem, você e todo mundo tem que cumprir. Olha que coisa. José era menor somente que o trono, menor do que o trono, menor do que o faraó. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 28. Então também o mesmo filho, que foi elevado, recebeu o nome acima de todo nome, a condição soberana, sentou à direita de Deus, no trono de Deus, com Deus, no trono de Deus. Então também o mesmo filho se sujeitará àquele, Deus o Pai, que todas as coisas sujeitou ao Filho. Para quê? Para que Deus seja o quê? Sempre tudo, acima de tudo e de todos. Mesmo Jesus sendo exaltado à segunda posição, ele para sempre será sujeito a Deus o Pai para cumprir a tipologia precisa do que acontece com o Faraó e com José. Porque esse evangelho já tinha sido pregado na prática, na vida das pessoas. O que está acontecendo no Novo Testamento é apenas uma repetição de fatos de ordem espiritual do que está acontecendo distante da nossa visão carnal, da nossa visão limitada. É o que está acontecendo no âmbito espiritual. 41 de Gênesis diz: Disse mais Faraó a José:
Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Que coisa linda. Eu tenho te posto como governador, o termo que ele vai usar é governador, sobre toda a terra do Egito. José era governador e Faraó era o rei. Eu tenho te posto como governante sobre toda a terra do Egito. O que é que Deus vai fazer com Jesus? E o cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, vencerão os que estiverem com ele, com o cordeiro. Esse aqui é um dos textos, tem vários outros textos. Muita gente, quando lê assim, ó, que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, muita gente diz assim, ó, ele é o próprio Deus, o Pai, porque a Bíblia no Apocalipse e no Antigo Testamento chama Deus o Pai, o próprio Paulo também chama, de o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O verdadeiro Rei dos reis e Senhor sobre todos os senhores do universo é Deus, o Pai. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é Rei dos reis e Senhor dos senhores da terra, das criaturas sobre as quais Deus colocou sobre ele, abaixo dele. Por isso que no Apocalipse 17, quem está lutando contra Cristo aqui? Os 10 reinos da terra. O contexto de Apocalipse 17 e 14 diz que os 10 chifres foram guerrear contra o Cordeiro. E Jesus ganha para os 10 chifres da terra, para os 10 reinos da terra, porque ele é rei destes reis. É o contexto de Apocalipse. Mas em todo o resto do Apocalipse, quando a Bíblia vai falar Rei dos Reis, está se referindo ao Pai. E as pessoas não conseguem fazer essa distinção. Sabe por que tem dificuldade? Porque não entende a tipologia que é muito clara lá em José. É um dos pontos. Fora outros textos. Fora inúmeros outros textos que Cristo vai dizer, o Pai é maior do que eu, né? Eu não faço nada, tudo que eu faço é o Pai que faz através de mim, eu estou aqui para obedecê-lo. Se eu fizesse algo diferente, eu, estaria transgredindo, pecando, etc, etc. Muitos ensinamentos há nesse sentido aí. Vamos para as últimas tipologias aqui. E a Bíblia diz no versículo 43 do Gênesis 41, diz, ó, e o fez subir no segundo carro. Faraó fez José subir no segundo carro. Porque o primeiro carro era de quem? O primeiro, o maior de Faraó. José não sobe no primeiro carro. Porque Jesus sentou no trono de Deus, ele tomou o trono de Deus para si. Não. Jesus se senta no trono de Deus para receber de Deus a autoridade. Sentou com o Pai, no trono com o Pai. Ele não tem poder de igualdade com o Pai. Ele é sujeito ao Pai para sempre. Olha o que acontece com José. E o Faraó fez José subir no segundo carro. Ele deixa bem claro, é o segundo. Segundo em autoridade. A pessoa de Faraó subia no primeiro. A pessoa de José no segundo. Era a segunda pessoa mais poderosa do Egito. O segundo carro que tinha e clamavam diante dele. Olha, um monte de soldados egípcios, a comitiva real ia gritando diante de José. Ajoelhai, ajoelhai, ajoelhai diante de José. Porque o Faraó mandou. E ele estava no carro, trono, porque o carro também era feito no trono, né? Assim, pois, sobre toda a terra do Egito. Sempre o texto fala, terra do Egito, terra do Egito. E sabe o que é Egito na tipologia? O planeta Terra. Aonde escraviza o povo de Deus. O planeta Terra. É tipologia de Egito. Se você olhar na visão do capítulo 11 de Apocalipse, ele vai dizer, compara a terra de Sodoma devido à sua perversidade, sexual, prazer da carne, e Sodoma e Egito é o nome dessa Babilônia que está aqui na terra religiosa. Ele chama de Egito. Planeta Terra é tipologia de Egito. Então, sobre a terra do Egito, olha o que acontece no livro de Hebreus, no livro de Filipenses 2,10, diz assim, ó, para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Olha o que diz Filipenses 2,10. Da mesma forma que Faraó, ao exaltar José, mandou que todo mundo se ajoelhasse diante de José, é a mesma coisa que Deus fez, lhe dando um nome exaltado, lhe dando o segundo lugar do universo. Todo joelho tem que se dobrar a Jesus Cristo. Mais um.
Gênesis 41, 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó. Olha que texto. Já prestou atenção nesse texto? É uma expressão que Deus o Pai usa em toda a Bíblia. Eu sou o Senhor teu Deus. Olha a expressão, olha a similaridade como ela é profunda. Eu sou Faraó. Porém, sem ti, sem você, José, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Eu estou lhe dando poder absoluto. Se você mandar levantar a mão, ele levanta. Se você mandar levantar um pé, ele levanta. Mas você é quem manda, porque eu estou lhe dando essa autoridade. Olha o que acontece com Cristo. Olha o que é que Deus o Pai faz com Cristo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o quê? Todo o juízo. Ninguém levanta a mão ou levanta o pé para entrar no reino de Deus se não for por Cristo. Porque o Pai lhe deu esse poder. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quando o Faraó disse a José que ninguém levantava um pé ou a mão, a não ser pela ordem dele, quando o povo cumpria essa ordem que José estava dando, o povo estava reverenciando num grau muito maior a Faraó, que quem deu aquela ordem, aquela autoridade. Assim também é com Cristo. Quando nós honramos a ordem que Cristo nos dá, nós estamos honrando Cristo pela sua autoridade, mas estamos honrando muito mais a Deus o Pai, que quem lhe deu esse poder. Ó, meus amados, que maravilha, né? Essas tipologias falando sobre Deus e sobre Cristo. É uma verdadeira aula sobre a natureza de Cristo, sobre a divindade. É uma verdadeira... Está tudo lá a doutrina. Basta ter o conhecimento da tipologia para que você não se engasgue com ensinamentos mitológicos que vêm lá da Idade Média. Olha, para concluirmos, José, que significa o nome dele? Deus acrescentará. Aquilo que está faltando, Deus completará, né? Teve o perfeito cumprimento em Cristo. Através de Jesus, o Filho de Deus, a raça humana recebeu as dádivas dos céus, que acrescentou à vida dos seres humanos todas as virtudes espirituais, para que através delas, das virtudes espirituais, pudéssemos alcançar a liberdade e a salvação. Jesus salvou o homem da fome de Deus, do conhecimento de Deus, assim como José salvou os egípcios da fome material, da fome carnal, da fome do corpo físico. Meus amados, que o Senhor Deus possa nos abençoar com a maior de todas as bênçãos e maior de todas as dádivas, que é justamente a sua unção espiritual, assim como ele deu a José e deu a Jesus. O entendimento da sua palavra, para que nenhum engano bata a nossa porta, entre e faça morada, mas que a gente conheça cada dia mais o poder de Deus em nossas vidas, justamente pelo entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.